Aí, voltando para a questão dos problemas da saúde, algumas mensagens. A Valéria, estou tentando há meses marcar dentista na UBS da Vila Missionária, infelizmente sem sucesso. Sobre as consultas com especialistas, pediatra, clínico, as consultas demoram, mas conseguimos atendimento. A Valéria está dizendo que demora, mas consegue. Está com dificuldade na odontologia. Gisele, aqui na UBS Jardim Robru também não consigo marcar ginecologista para mim. Eu tenho caso de câncer na família, perdi minha mãe, minha irmã. E eles têm que dar mais atenção, viu? Dentista também é só se estiver com dor para atender. Vivi. Jardim Helena também segue os problemas com marcação de consultas na UBS. Não marcam para crianças maiores de 1 ano, tem que ir esperar para ver se consegue encaixe. Rafael. Também tenho dificuldades para agendamento de especialista na UBS Vila Prudente. Ou para outra, onde sou encaminhado, no Jardim Guaraicá. Desde dezembro para conseguir um agendamento com endócrino. Cleia. Olha quantas mensagens, a gente provoca, o pessoal se manifesta. Ó. Jardim São Francisco, Rua Bandeira de Aracambi, Zona Leste, não tem pediatra. Ginecologista faz tempo. Na última consulta que passei, minha filha, o nefrologista que atende ela, precisou mandar uma carta para a assistente social da UBS para agendar o pediatra para ela. E para fechar, a Dulce, ontem eu fui na UBS de Perus para trocar minha receita do remédio controlado, não tinha clínico geral para renovar a receita, não consegui, tô sem o remédio controlado. Ah, uma vergonha, viu? Tô sem tomar o remédio controlado. E aí, para falar sobre isso, sobre todas essas reclamações, problema nos atendimentos, um drama que a gente ouviu bastante essa semana aqui no Bom Dia, conforme prometido, vamos conversar com o secretário da Saúde Municipal, Luiz Carlos Zamarco, sobre essas reclamações. Secretário, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Sabina, bom dia aos telespectadores. Secretário... Oi, pode falar. Não, deixa eu só pontuar uma questão, porque assim, a gente vem discutindo, toda essa discussão começou no início da semana por causa de uma questão do ar mais seco, as questões respiratórias e tudo mais. E a gente realmente até viu um posicionamento da secretaria no decorrer da semana dizendo que por causa da temperatura, do tempo e tal, tem um aumento na demanda, esse mês é comum. Só que a gente foi lá e descobriu outras especialidades que não tem nada a ver com o tempo e pessoas que estão esperando há muito mais tempo. Ginecologia, urologia e tantos outros que nós mostramos aqui. O que está acontecendo que a saúde municipal não consegue dar o atendimento que a população precisa? Rodrigo, nós no município de São Paulo, nós temos 470 unidades de saúde, unidades básicas de saúde. Dessas, 330 são estratégias da saúde da família. Então, a população que é atendida pela estratégia da saúde da família, ela tem 9.000 agentes de saúde que visitam semanalmente a casa desses pacientes e, inclusive, são os agentes de saúde que orientam quando eles precisam procurar o acompanhamento médico na unidade básica de saúde. E se eles não vão, o agente pega o médico da unidade básica e leva até essa população. A população, onde você teve na Cidade Líder, a Cidade Líder é uma estratégia da saúde da família. Lá, nós temos nove médicos atendendo. Esse médico, ele está preparado para atender a pediatria, a ginecologia e a clínica médica. O que a unidade básica de saúde faz, ele está preparado para fazer. Quando o paciente tem uma complicação maior, que ele tem um caso de oncologia, que ele precisa de um nefrologista, ele tem nós temos na rede 52 equipamentos de ambulatórios para onde esses pacientes são encaminhados por esse seu médico, que é o seu médico da família, que cuida dele. A proposta do Ministério da Saúde, né, que é para todos os municípios. São Paulo ainda não conseguiu atingir 100% das unidades básicas, nós temos 140 unidades que ainda são tradicionais, você esteve inclusive em uma, que é o Jardim Joamar, mas assim, a Cidade Líder que você teve, que a Zelda teve, a Pirituba que a Zelda está lá hoje, são unidades de estratégia de saúde da família, e assim, se você perguntar, aí pedir para a sua população quem é atendido pela estratégia de saúde da família, você vai ver que a grande maioria aprova esse atendimento. Secretário. Inclusive, eu recebo várias pessoas de vários conselhos aqui dentro da secretaria se reunindo, pedindo para que nessas unidades, onde são unidades tradicionais, para que eu transforme essas unidades em estratégia de saúde da família, porque é um atendimento onde ele está implantado, aprovado pela população. Secretário, vamos lá então, aí por partes. Podemos até lançar essa pergunta aqui para ver a reação das pessoas. E a gente monitora em tempo real.
apesar do horário já um pouco tarde, 8h10 agora, mas a gente pode continuar nesse assunto na segunda-feira, que é importante. Fica aqui, #BDSP, se não for hoje, segunda. Então, atendimento da família. Você tem o seu atendimento? É um atendimento bom? Funciona? Você consegue chegar até o local para você ter esse atendimento? Porque ele não é domiciliar, né, secretário? Você tem que procurar uma unidade para ter esse atendimento, não é isso? Rapidamente. Ele tem 9 mil agentes da equipe de estratégia de saúde da família. Ela tem um médico, ela tem um agente de saúde, ela tem um enfermeiro, ela tem um assistente social. Na UBS. Na UBS, e o agente vai semanalmente dentro daquela comunidade que ele está. Tá bom. Inclusive, nós temos 2 unidades indígenas para poder atender aquela população. Ok, mas há casos, como a gente mostrou no SP2, inclusive nessa semana, que esse atendimento da família fica a 10 quilômetros da casa da pessoa, que é muito longe. Mas tudo bem, pode ser um caso pontual, a gente deixa essa discussão. Você tem esse atendimento bom? Isso posto, e pode ser uma conversa até para a semana que vem, isso posto, eu acho que temos que trazer um esclarecimento aqui. Se as pessoas relatam nas unidades básicas de saúde que elas não têm ginecologista, que elas não têm nefrologista, que elas não têm a especialidade, ou de duas uma, pelo que o senhor está me falando, vamos tentar esclarecer isso. Ou essa pessoa está sendo encaminhada para procurar o médico e não tem o médico, ou realmente essa pessoa está indo lá sem a necessidade de ter esse atendimento, o que eu acho uma margem muito difícil de erro aí. Porque, de fato, secretário, o que a gente tem que são pessoas que estão querendo um atendimento especializado e não tem. Isso é fato. Então, assim, tem um atendimento da família, tem, legal, bacana, mas se você foi recomendado, se você não foi, a pessoa não tem o atendimento. Alguma coisa está errada, secretário. O senhor concorda? Como você disse, Rodrigo, unidade básica da saúde. Unidade básica de saúde não é ambulatório de especialidade, tá? Unidade básica de saúde é para fazer o acompanhamento das pessoas que não precisam passar por uma especialidade, né? que é a grande maioria dos atendimentos da cidade de São Paulo. Para as pessoas que precisam de atendimento ambulatorial, nós temos 52 ambulatórios distribuídos nas regiões. Inclusive os ambulatórios estão ligados às unidades básicas de saúde, para quando o paciente passar numa unidade básica que está sendo acompanhado para aquele médico da estratégia de saúde da família, e aquele médico identificar que ele precisa de um acompanhamento de um especialista, imediatamente ele já encaminha para o ambulatório que está ligado à sua unidade básica de saúde. Então, secretário, vamos lá mais uma vez então. Então as pessoas estão indo no lugar errado, é isso? Essas pessoas que estão numa unidade básica procurar um especialista que ainda não estão sendo acompanhadas pelo médico, o seu médico que acompanha, o seu médico da unidade básica, ela está indo no lugar errado procurar. Ela não passou por uma consulta médica, por um clínico que está dentro da unidade acompanhando para ele indicar o especialista, né? Você, por exemplo, quando você precisa de um médico, normalmente você procura um médico clínico para ver qual o seu problema, e o médico clínico vai falar, você precisa de um cardiologista, você precisa de um nefro, e o médico clínico vai te encaminhar, né? Se você vai direto num cardiologista e você não sabe, não tem nenhum exame, não sabe, Mas, você não vai conseguir uma consulta. Oi. Não, só desculpa, secretário, mas as pessoas relatam, assim, a sensação que eu fico é que, assim, que as pessoas estão equivocadas na sua essência e não conseguem um atendimento médico porque elas são incapazes de fazer a leitura para onde elas têm que ir. É essa leitura que eu faço aqui diante dessa nossa conversa. Me desculpe, assim, eu não consigo, eu não creio que a gente tenha um atendimento médico 100% de portas abertas para todos, desde que a pessoa vá no lugar correto. Assim, não há um problema, não há uma deficiência que precisa ser corrigida, e nem que seja a de ter uma melhor informação para organizar o sistema de saúde e as pessoas forem, caso que eu nem creio, porque as pessoas fazem relatos intensos das mais diversas formas que não encontram nas unidades básicas de saúde as especialidades que elas precisam, secretário. Na unidade básica de saúde, você tem razão, nós temos 140 ainda que não são estratégia de saúde da família. Tá? Então, essas 140 unidades, eles vão lá e o médico que vai atender, ele não tem um acompanhamento do agente de saúde, não tem um enfermeiro que está para orientar. Essas unidades que nós ainda não conseguimos estruturar, hoje São Paulo tem 470, como eu te falei, 330 nós já estruturamos estratégia de saúde da família. Nós tínhamos colocado no nosso plano de meta
aumentar mais 40 equipes. O prefeito Ricardo Nunes determinou que a gente aumentasse para mais 100 equipes para diminuir esse tipo de reclamação que você está colocando agora na nossa rede, na nossa televisão, né? E por isso que eu estou falando para você que fazer uma pergunta para quem tem nas unidades de estratégia da saúde e da família, como é o atendimento, se a pessoa aprova o atendimento, porque as reclamações, na maioria que você está falando, são pessoas que não têm a estratégia de saúde da família, que estão ligadas a essas 140 unidades básicas de saúde, que são unidades ainda tradicionais, que tem o pediatra, que tem o clínico e que tem o ginecologista, e essas unidades, elas não fazem um acompanhamento, inclusive orientando para as outras especialidades que essas pessoas precisam, né? E essas unidades, elas precisam estar ligada à rede de saúde, como nós estamos montando toda uma rede de saúde da família, né? Montamos os centros odontológicos, você mesmo já mostrou um centro odontológico nosso que está na região central, e nós vamos colocar agora em todos os territórios para que as unidades de estratégia de saúde da família tenham o centro odontológico próximo ali da sua região para encaminhar o paciente. Dentro das regiões, a gente já está colocando também os centros de especialidades de odontologia. Não, tudo bem, secretário. Então, nós estamos assim, fazendo o trabalho em rede para que a população não tenha esse tipo de reclamação que você está colocando agora, que ainda existe, porque nós não conseguimos fazer em toda a capital. Não, o centro odontológico foi lindo, nós mostramos aqui, maravilhoso o atendimento, apesar de, na hora que você olha, você fala, vou lá para fazer o meu tratamento, mas a gente sabe que aquilo ali tem que ser recomendado numa situação bem grave para você conseguir ser atendido lá. Beleza, que tenhamos mais centros como esse e tal. Agora eu volto para a gravidade do problema, pelo fato de as pessoas não conseguirem o atendimento básico. A Lorena, o senhor pediu para fazer a pergunta aqui, Lorena Benedetti, o médico da estratégia de saúde da família demora quase 3 meses para marcar consulta. Se você for fazer algum exame então, como ressonância magnética, esquece, entra na fila para mais de 6 meses. Fora que o agente de saúde só passa uma vez por mês. É difícil, ela está falando aqui. Claro, é uma mensagem. Vamos ver se vem mais sobre isso. Falei que a gente pode discutir isso a semana que vem. O que eu queria nessa nossa conversa hoje é deixar de uma forma muito clara como que as pessoas conseguem o atendimento de especialidade. Tem gente dizendo assim, ó, você vai lá na UBS, os clínicos eles não encaminham. Eu pedi um encaminhamento para psiquiátrica, clínico geral falou ela mesma que ia fazer o diagnóstico e me receitaram o remédio. Mensagem da Érica Mate. São várias as situações aqui. Você precisa conhecer o fluxo de encaminhamento. A UBS não tem, não consegue encaminhar as pessoas. Então, assim, as pessoas não estão... Está faltando essa informação, então, para as pessoas, de onde elas têm que ir para conseguir o atendimento. Porque para na UBS e ficar lá pedindo especialidade, não tem especialidade, o clínico não receita. E tem um outro ponto também, acho que só para a gente tentar encerrar aqui, que é a questão do enfermeiro. A gente ouve muito sobre isso. Até que ponto é o trabalho do enfermeiro? Porque tem gente relatando que enfermeiro acaba fazendo tudo. Inclusive falam até na história de poucos médicos fora e valorização do enfermeiro. Beleza, vamos valorizar o enfermeiro, mas será que ele tem formação para dar um atendimento médico? Nós seguimos as diretrizes do Ministério da Saúde, tá? Então, você pode consultar o manual do Ministério da Saúde, onde vai dizer qual é a função do enfermeiro dentro da estratégia da saúde da família, né? Ele pode sim avaliar um exame, ele pode pedir um exame e se estiver alterado, ele vai encaminhar esse exame para o médico. Tem todo um fluxo que está dentro do Ministério da Saúde, é aberto para todo mundo conhecer, ler esse fluxo, né? A população não é obrigada a saber, você tem razão. A gente tem feito um trabalho de conscientização dentro das unidades básicas de saúde, fazendo um acolhimento, fazendo essa explicação que é necessária fazer. A gente ainda está caminhando, né? Nós estamos estruturando, nós saímos de uma pandemia. A estratégia de saúde da família foi o que nos garantiu um sucesso do atendimento da pandemia no município no município de São Paulo. Foi a estratégia da saúde da família que fazia o monitoramento desses pacientes. Foi muito importante isso, né? Eu sei que algumas pessoas podem discordar do que eu estou falando, né? Pode discordar do atendimento, mas é uma diretriz do Ministério da Saúde, não foi criada pelo município de São Paulo, né? É uma diretriz que acontece em vários municípios, tem algumas cidades que já conseguiram 100% de estratégia. A gente não conseguiu ainda. Nós estamos aí com 330 unidades
das 470, e é uma determinação do prefeito Ricardo Nunes que a gente consiga 100% para conseguir uma qualidade maior de atendimento na cidade de São Paulo e evitar essas reclamações que você está colocando aqui. Vamos seguir na semana que vem nesse assunto. O compromisso nosso aqui, viu, secretário, de contribuir com a Prefeitura de São Paulo, inclusive para o esclarecimento desse método de atendimento da população. Mas o fato é, eu começo a ver mensagens aqui, minha mãe passou pelo clínico geral e aí ele encaminhou para um outro especialista com urgência, isso há mais de um mês. E não consegue o atendimento. Tem muitas mensagens nesse sentido aqui. As pessoas dizendo que vão lá, passa pelo clínico, mas não consegue depois a especialidade. Então, assim, vamos mostrar como é que é mostrar realmente como é que é o médico ali da família. As pessoas vão lá na UBS consegue? Tem queixa, a gente vai mostrar. E depois a especialidade também, porque é uma reclamação muito grande da falta de especialista. As pessoas não conseguem atender o especialista. E aí, secretário, nós temos que assumir. Porque nós todos aqui, a gente vai no médico, a gente tem algum problema, a gente quebrou um braço, está com uma luxação, a gente vai direto no ortopedista. E as pessoas também querem isso, elas querem também esse atendimento, da especialidade direto. As mulheres precisam de um ginecologista, quem pode pagar vai direto no ginecologista, não vai passar num clínico geral, dar uma volta no outro lugar para depois, quem sabe, bater no ginecologista. A realidade, quem pode pagar um plano de saúde é essa, você procura a especialidade e vai direto lá. Então, a gente também tem que construir uma maneira de facilitar esse atendimento para as pessoas que dependem do serviço público. Vamos seguir na semana que vem, mostrando esse caminho, contribuindo nesse processo de informação para que a gente consiga ter um atendimento melhor, sem as queixas das pessoas batendo na porta, sem a especialidade. Obrigado, viu? Obrigado, Rodrigo. Se você puder me passar as reclamações desses pacientes, que a gente vai responder cada uma delas e orientando. Inclusive, você vai me ajudar fazendo isso, porque essas pessoas vão passar depois a informação correta para toda a população. A gente vai orientar todas as reclamações que chegam aqui, nós respondemos cada uma delas, fazemos questões de responder, e essa estrutura que nós fazemos são seguidas as diretrizes do SUS. E é fácil, viu, secretário? A gente não precisa nem passar. Sua assessoria, se fizer a busca com hashtag BDSP, vai encontrar certamente muitas mensagens e a turma vai passar o dia respondendo. E é um trabalho que vale aí. Agora, eu ainda creio que faltam especialistas para o atendimento das pessoas aqui. Semana que vem a gente volta a conversar. Obrigado, secretário. Combinado. Até logo. Sabina. Rodrigo, os passageiros da linha 2 Verde, falamos isso mais cedo, linha 2 Verde. Ok, obrigado, Thiago Scheuer. 7h42. Você precisou passar por um médico em alguma UBS da capital nos últimos dias? Como é que foi o atendimento? Divida com a gente a sua experiência. Desde quarta-feira, estamos falando aqui no Bom Dia sobre as filas enormes para conseguir uma consulta ou exame em algumas unidades básicas de saúde e além da falta de especialistas. Vamos relembrar. Na quarta-feira, a repórter Zelda Mello foi até a UBS Jardim Joamar, na Zona Norte. A reclamação por lá era a de falta de pediatra. Só que ela chegou e constatou que tinha uma fila enorme e a galera queria conseguir atendimento também em outras especialidades, como urologia e ginecologia. Veja o que alguns pacientes, que algumas pessoas falaram para ela. Hoje eu vim fazer exame de sangue com a minha filha, né? Para daqui 2 meses passar com a médica. Eu tenho marcado agora um clínico que eu consegui, o clínico não, um clínico que eu passei, daqui 3 meses eu vou passar com ele. Estou aqui hoje para agendar uma consulta para minha irmã, que mandou eu vir hoje, que abrir a agenda. E o meu está desde dezembro, remarcando, agora remarcou para o dia 19 de maio. Quer dizer, desde dezembro? Desde dezembro. Para passar com qual? Para mostrar os exames para ginecologista. Se tiver alguma coisa, já foi. Ontem a Zelda Mello foi para a UBS, cidade líder na Zona Leste. E por lá, mais filas, mais reclamações. Não tem pediatra. Nunca teve. Minha outra filha tem 5 anos, desde então nunca teve pediatra aqui. Nunca teve? Nunca teve. Nunca conheci nenhum pediatra. Como é que faz quando precisa? Então, passa com o médico normal. Consulta, você tem que agendar e esperar a agenda do médico quando tem. Se não, tem que passar com o enfermeiro. E o enfermeiro vai avaliar, se precisar de médico, encaminha, se não, fica por isso. Não tem especialista aqui em nada? Não tem ginecologista, não tem nada. Muitas das vezes, se você tiver emergência, você chega, passa na segunda fila ali, aí elas te dão um encaixe. Aí o encaixe varia do horário disponível. Às vezes você passa 10, 11 horas, às vezes fica o dia inteiro, então depende. Mas a reclamação maior é, por exemplo, o ginecologista não tem. Se você precisar fazer um Papa Nicolau, você vem,
colhe com a enfermeira te dá o resultado. Se tiver alguma alteração, ela te encaminha para o ginecologista. Mas ginecologista na unidade não tem, aí é encaminhado para um outro posto que não fica perto daqui. A Zelda Mello agora, numa outra aqui ao vivo com a gente agora, vem acompanhando essa semana, passando de UBS em UBS, encontrando histórias bem parecidas, né, Zelda? Hoje eu vejo ali que você está na UBS Vila Pirituba, na Zona Norte. Como é que é a situação por aí? Bom dia. Oi, Rodrigo, bom dia a todos. A situação é como nas outras, aqui também tem reclamação de espera, de fila. O Ricardo, inclusive, mandou para a gente um e-mail dizendo que quando tem que trazer a filha para cá, é uma tortura. A espera é muito grande até conseguir passar com os médicos. Hoje está um dia chuvoso, né, com muito vento, muito frio. Então, o que a gente está percebendo é que os seguranças estão abrindo as unidades básicas de saúde um pouquinho antes para que as pessoas possam entrar e ficar abrigadas. Mas o que eu enxergo daqui é, sim, uma fila para que as pessoas consigam atendimento. E olha, vou te passar uma outra lista das pessoas que mandaram reclamações para a gente. Ó, UBS Teutônio Vilela, em Costa Norte, UBS Brás, UBS Pirituba, Heloísa, Jardim Tietê, Gaivotas, Parque Novo Mundo. Quer dizer, bastou falar em unidade básica de saúde, as reclamações não param de chegar em cada canto da cidade, mas normalmente elas estão concentradas onde há maior número de população, né? As pessoas não estão conseguindo atendimento, reclamam muito. Em alguns lugares tem a particularidade das equipes médicas não estarem conseguindo atender todo mundo, que foi o que a gente encontrou no Jardim Joamar. Depois, na Cidade Líder, o que a gente viu foi realmente a falta de médicos especialistas. As pessoas só conseguiam passar com clínico geral e depois eram referenciadas para outros lugares, quer dizer, mais uma viagem para ser feita. E outra coisa que a gente acabou percebendo no meio do caminho é o seguinte: há pouco tempo, em outra administração, mas não faz tanto tempo assim não, teve uma tentativa de reestruturação. A proposta era fechar as AMAs, os atendimentos ambulatoriais, fechar algumas unidades, fazer com que as pessoas passassem pelos médicos da família, justamente ter esse generalista, o clínico geral nas unidades básicas de saúde, e para que elas fossem referenciadas para especialistas ou em UPAs ou em outras unidades, e o atendimento geral seria feito pela medicina da família, né? Pelas aquelas equipes que vão de casa em casa ou até mesmo ficam concentradas nos postos. Então, mas mudou-se de ideia, houve uma revolta da população e a prefeitura naquela época voltou atrás. O que eu percebi, a minha percepção é que em alguns lugares essa mudança ficou no meio do caminho, onde ela já havia sido implantada. No caso, por exemplo, da Cidade Líder, a gente tem que ver se a Secretaria da Saúde confirma isso para a gente. Mas, enfim, em alguns lugares não há mesmo a equipe médica completa. O que as pessoas contam para a gente é que não há esses especialistas e é difícil até mesmo passar com o clínico geral. Então, é uma situação... E saúde, né? Saúde não tem substituto para isso. A pessoa precisa fazer exames preventivos, ela precisa, quando está num caso emergencial. Quer dizer, não é uma área em que a gente pode deixar para depois, Rodrigo. É isso que a gente foi constatando em cada visita às unidades básicas de saúde. Dureza, né, Zelda? Muito obrigado. Voltaremos a conversar depois ainda, hoje aqui, sobre isso. À medida que as pessoas vão chegando aí, você bate aquele papo e divide com a gente. Compartilha. Obrigado, viu?